2 livros, 3 livros, pode só me dar um abraço, que nos mostre sempre o caminho que leva para a verdade, leva também para a vida eterna. Nós vamos falar hoje de transformação, renúncia e amor. Quando eu comecei a mentalizar essa palestra, foi justamente em uma tarde que eu fui a uma repartição pública na minha cidade. Quando ali cheguei, percebi que a repartição passava por mudanças, por transformações. Uma parte do piso da repartição já havia sido retirado e a outra parte do piso já haviam posto um piso novo ali. Eu percebi que o reboco, a altura de 1,5 m na parede, também estava sendo trocado. O forro estava sendo modificado, a instalação elétrica, os móveis também estavam sendo mudados. Os funcionários de tudo faziam para nos agradar. E nós, clientes daquela repartição, também nos esforçávamos para nos sentirmos confortáveis naquele local. Mas foi uma frase escrita numa faixa, e a faixa estava fixada na parede lateral da repartição, que me chamou a atenção. A frase escrita na faixa dizia o seguinte: para melhorar, tem de piorar. Quando eu li a frase, eu achei interessante, até porque eu estava vendo grandes mudanças acontecendo na repartição. Então eu fiquei, o tempo que levei para ser atendido ali, eu fiquei olhando para a frase. Olhei tanto que decorei. Fui para casa levando a frase comigo: para melhorar, tem de piorar. Passaram-se 2 meses, retorno então àquela repartição. Quando ali chego, percebo que aquela reforma havia sido concluída. Então o piso estava perfeito, as paredes estavam todas pintadas, novas, o forro novo, a iluminação perfeita, o sistema de ar-condicionado, de refrigeração do local estava muito bom. Então eu comecei a pensar se de fato para melhorar tem de piorar, porque estava bem melhor agora, naquele dia em que eu retornei 2 meses depois. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, existe um personagem chamado Fernão Dias, que também faz parte da nossa história. Esse personagem no livro faz uma analogia, uma comparação, que eu acho por demais interessante. Ele diz o seguinte: o espírito é como a gota de água cristalina quando está nos planos espirituais. No entanto, quando cai na terra, mistura-se ao pó da terra e é como se essa gota de água cristalina transformasse-se em lodo, em uma lama. Por quê? Porque quando o espírito está nos planos espirituais, ele é como uma gota de água cristalina, quando ele está desencarnado nas colônias espirituais. E ele é uma gota de água cristalina porque ele começa a compreender os porquês da vida. Ele começa a compreender porque teve aquela esposa, porque teve aquela esposa, porque teve aqueles filhos, porque desencarnou com aquela doença, com aquela enfermidade, e ele começa a perceber esses porquês, e isso vai iluminando a sua consciência e clareando as suas ideias. No entanto, quando o espírito já está com os pensamentos bem iluminados, cristalinos, transparentes, o mentor espiritual toca no ombro dele e diz assim: agora você tem de reencarnar. E o que é ter de reencarnar? É voltar à terra, misturar-se ao pó da terra. Aí vem a lei do esquecimento. Eu já não sei mais porque tive aquela esposa, esposo, companheiros de trabalho, porque tive aqueles filhos, porque tenho essa enfermidade e tenho que começar a conviver sem saber porque tenho de conviver exatamente com essas pessoas. Dá uma impressão novamente que piorou, porque estava tudo tão bem nos planos espirituais, quando cai na terra, mistura-se ao pó da terra, vem a lei do esquecimento e aí já não sei mais por que convivo com essas pessoas. Dá uma impressão de que piorou. No entanto, Allan Kardec disse que isso não é possível. Ele diz que o espírito não piora.
Ele diz que o espírito só melhora, só avança, só segue, só progride. Ora, e de onde vem a sensação de que piora? Porque nós temos sensações assim. Às vezes sentimos que está piorando algo na nossa vida. Pode ser um momento, uma situação, um grande momento, sei lá, por um grande percurso, não sei, mas nós temos uma sensação de que piora a vida. Então, de onde está vindo essa sensação em nós de que a vida piora? Se Kardec diz que o espírito não piora, pode até estacionar por breve tempo, mas regredir, não. Só avança, só melhora. No livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar possui 2 cartas introdutórias. A primeira carta, antes do primeiro capítulo, é escrita por Emmanuel. E o Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, nos apresenta André Luiz, nessa carta introdutória, que ele chama de novo amigo, o André Luiz. Porque André Luiz vai iniciar a sua escrita sobre a vida no mundo espiritual. E a segunda carta é do próprio André Luiz, quando André Luiz nos fala da sua literatura, daquele livro. Nessa segunda carta introdutória, antes do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar no segundo parágrafo uma construção de ideias que nos leva a crer que nós somos como um rio. Eu já tinha lido o livro Nosso Lar 11 vezes. Eu estava na 12ª vez e nunca tinha observado essa analogia do André Luiz. Não sei por que observei na 12ª leitura do livro Nosso Lar, que é maravilhoso. Mas quando percebi que nós somos como um rio, segundo aquela comparação, eu fiquei imaginando se de fato nós somos como um rio. Porque André Luiz estava me levando a crer que nós somos como um rio. Se nós somos como um rio, eu comecei então a fazer uma pesquisa rápida no Google, porque eu queria entender o que são os rios. E aí, ao ler no Google sobre os rios, eu descobri que um rio alimenta centenas de milhões de pessoas, mata a sede de milhões de pessoas. Um rio muda a geografia de cidades, estados, países, transforma um país inteiro, regiões inteiras. Quando eu fiz essa pesquisa rápida, eu comecei a achar que um rio é muito grande e que nós somos muito pequenos. Porque matar a sede de milhões de pessoas, a fome de milhões de pessoas, mudar a geografia de cidades, estados, países. Fiquei imaginando se de fato nós somos como o rio. Mas aí me veio outro questionamento. Eu não consegui acreditar que o André Luiz estava floreando o livro com essa ideia. Ou que o Chico colocou ali aquele pensamento somente para ficar uma literatura perfeita, bonita, porque de fato é um parágrafo muito bem construído. Eu não acreditei que o André Luiz faria isso. Se ele nos leva a essa comparação, a esse entendimento, eu comecei a achar então que nós somos como um rio. E aí venci a preguiça e fui estudar melhor sobre os rios. Ok, estudando melhor sobre os rios, vocês sabem o que eu descobri? Que um rio, se nós formos de fato como um rio, então, de fato, a vida só melhora, só avança, só cresce, só evolui, só progride. Se de fato nós formos como um rio, então a vida nunca piora, só melhora, segundo Kardec disse. Se nós somos como um rio, então de fato são somente breves sensações de que piora, mas que na verdade nunca piora. Nossa vida só melhora. Tomando agora, após essa introdução, tomando agora como base esse pensamento de que nós somos como um rio, para explicar como o espírito só evolui e nunca piora, e que são sensações na nossa vida de que esse espírito está piorando, nós vamos então agora partir desse pensamento de que nós somos como um rio. E se nós somos como um rio, eu tenho de perguntar para vocês, se nós somos como um rio,
se todos os rios possuem margens? Todos os rios possuem margens? Margens na esquerda, margens na direita e por ali corre? Todos os rios possuem margens? Todos os rios possuem margens. Se nós somos como um rio, nós também possuímos margens? Nossa onda pensamento, nosso campo de vibração, nossa aura cria uma margem em torno de nós? Se nós somos como um rio, nós também possuímos margens? Possuímos margens. Então, eu tenho de fazer outras perguntas para vocês. Se nós somos como um rio e nós possuímos margens, o nosso pai, a nossa mãe, nossos avós, nossos filhos, esposa, nossos netos, os nossos companheiros de casa espírita, essa pessoa que está sentada do seu lado esquerdo, no seu lado direito, o nosso colega de atividade na universidade, no local de trabalho, mas ainda eu pergunto para vocês, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, pergunto para vocês, quando nós estamos transitando pelas principais avenidas de Rondonópolis, quando ali nós estamos transitando a pé, de bicicleta, de cavalo, de carroça, transporte coletivo, outras pessoas também circulam e passam à nossa esquerda e passam à nossa direita. Eu preciso saber de vocês, se nós somos como um rio e nós possuímos margens, essas pessoas que eu citei, pai, mãe, avó, colega de trabalho, de casa espírita, de universidade, nas avenidas de Rondonópolis, todas essas pessoas são os habitantes das margens do rio que somos? Eles habitam as margens do rio que somos? Sabe por que eu pergunto isso para vocês? Porque se eles habitam as margens do rio que somos, precisamos entender e perceber como nós banhamos essas pessoas, como nós envolvemos essas pessoas, como elas mergulham em nossas águas, e quando mergulham, elas encontram o peixe da sabedoria, o peixe da tolerância, da fraternidade, o peixe do amor. Se nós somos como um rio, nós precisamos entender que rio somos, porque as pessoas que habitam as margens do rio que somos, elas estão sequiosas, elas sentem sede de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, e elas conseguem saciar essa sede quando bebem nas águas do rio que somos. Precisamos entender que rio somos, porque nós estamos envolvendo essas pessoas continuamente, todos os dias, com nossas ondas pensamentos, nossas ondas sentimentos, envolvendo, e elas vão sentindo as energias do rio que somos. Mas ainda eu pergunto para vocês, se nós somos rios e possuímos margens, o que nasce nas margens do rio que somos? O que brota ali nas margens do rio que somos? Brotam árvores que crescem, que são fortes, troncos largos. Sabe por que eu pergunto isso? Porque essa árvore pode ser a árvore da nossa vida, a árvore da nossa família. E se for a árvore da nossa vida, da nossa família, ela produz galhos, porque todo galho precisa de um tronco forte, e o tronco só será forte se essa água que habita o rio que sou, molhar essa raiz, alimentar essa raiz. As árvores que nascem nas margens do rio que somos, possuem tronco forte, são alimentadas pela água do rio que somos, ela consegue retirar deste rio a seiva. Por que pergunto? Porque esta árvore possui galhos, que são os galhos da árvore da nossa vida, da nossa família. Um galho pode ser um pai, um galho pode ser uma mãe, um galho pode ser um filho, um galho pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um colega de atividade espírita. Porque se esses galhos forem essas pessoas, pois esses galhos precisam de um tronco forte, e o tronco só será forte se ele for regado com as águas do rio que somos. E ele sendo forte, esse tronco dará a possibilidade para que esses galhos cresçam para a luz, subam rumo à luz, em destino ao céu.
Esses galhos produzem folhas, as folhas projetam sombra, o viajor cansado descansa à sombra das árvores que nascem nas margens do rio que somos. Esse ser que ali descansa refaz seus pensamentos, energias, emoções. Mas ainda eu pergunto para vocês, se nascem flores, folhas, nascem flores? Porque é importante saber se nascem flores, porque as flores exalam perfume. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus é a essência, Deus é o perfume e o aroma, que por meio dos seres, homens e mulheres, enche o mundo inteiro do seu conhecimento. Se nascem flores, exalam perfumes, perfumes que enchem o mundo inteiro do conhecimento de Deus, porque nós somos copartícipe de Deus na construção do universo. Se nascem flores, nascem frutos, frutos doces ou amargos. Que frutos estão nascendo, brotando nas margens do rio que somos, e que frutos nós estamos doando para a humanidade? Frutos doces ou amargos? Certa vez, um garoto pensou que era como um rio. Esse garoto imaginava ser rio, ser um rio. E pensando assim, ele toma uma decisão: eu vou procurar um rio, porque eu quero conhecer um rio. Conhecendo um rio, talvez eu me conheça. Entendendo os rios, irei entender o que sou. E o garoto então procurou um rio. Encontrou o rio da vida dele. Era um rio grande, um grande rio. Era um rio imenso. O rio surgia distante numa curva, desaparecia distante na outra curva. O rio era tão largo que o garoto não conseguia atravessar a nado. Então o garoto olha para o rio e diz assim: mas eu não consigo ver o rio completo, e eu preciso entender o rio todo, para poder me entender por completo. Como desse ponto eu não consigo ver o rio, então eu vou mergulhar no rio, porque se eu mergulho no rio que sou, eu vou entender a profundidade dessas águas. E o garoto se joga no rio. Quando ele se joga no rio, o garoto percebe que a luz do sol ilumina 3, 4 metros na superfície do rio. Ele joga sua luz na superfície do rio, o sol, e ilumina esses 3, 4 metros de profundidade. A visão do garoto alcança essa profundidade de 3, 4 metros. Depois, a luz começa a escurecer, e então o garoto não vê o restante do rio. Ele só vê uma pequena porção que a sua visão alcança e que a luz do sol ilumina. O garoto fica totalmente insatisfeito. Vocês sabem o que isso está dizendo para nós? Essa visão do garoto dessa pequena porção do rio nos faz lembrar um pensamento do Jung, da Joana de Ângeles, quando diz que o nosso consciente é uma pequena porção da qual nos lembramos, participamos, essa personalidade atual, mas que nós possuímos um inconsciente, que é imenso, zilhões de vezes maior do que o consciente, e nesse inconsciente habita ali todas as nossas vidas anteriores, e todas as informações que nos são desconhecidas. Nós não temos acesso diretamente ao inconsciente, mas ele nos impulsiona, ele nos guia, nos dirige, segue conosco. 3, 4 metros de profundidade do rio é exatamente o que o garoto consegue ver. É o seu momento presente, o seu consciente. Todo o restante do rio que o garoto não consegue observar é o seu inconsciente. Segue com ele, avança com ele. No entanto, o garoto não tem acesso direto a ele. Lhe é um desconhecido. Após essa pequena luz, vira a sua sombra. O garoto retira-se do rio, e quando ele sai, ele toma outra decisão.
Quer saber? Eu vou subir o rio até a nascente, porque eu preciso entender como esse rio nasce. Porque eu entendendo como o rio nasce, eu vou entender como nasci. Eu entendendo como um rio surge, eu vou entender como surgi. Então eu vou subir esse rio pelas margens até chegar à nascente. Aí o garoto começa a subir pelas margens do rio. Tem um objetivo, que é conhecer-se, entender como nasce, como surge esse rio, esse grande rio. E ele vai subindo pelas margens. Aí ele percebe algo interessante. O rio fez uma curva grande. E ele está perdendo tempo seguindo essa cruz, essa curva. Quando ele vai percebendo que seguiu essa curva imensa, ele toma outra decisão. Ele diz assim: quer saber? Vou cortar por dentro da floresta. Ou seja, vou buscar um novo caminho. Se eu seguir sempre pelas margens, pelos mesmos caminhos, eu vou chegar sempre nos mesmos lugares. É porque nós vamos seguindo sempre os mesmos caminhos, agindo sempre da mesma forma e querendo encontrar resultados diferentes. O garoto está nos dizendo que por dentro da floresta, por esse novo caminho, ele vai chegar mais depressa e novos conhecimentos virão. O garoto vai por esse novo caminho, só que novos caminhos, novas novidades. Quando o garoto adentra esse novo caminho, ele percebe que por esse caminho na floresta existem espinhos, e espinhos ferem, terminam sangrando. Mas o garoto percebe que ao longo da caminhada vem a cicatriz, e a cicatriz é sinal de que venci, é sinal de que vencemos e que agora ficou a lição, ficou a marca do aprendizado. O garoto segue mais ainda por esse caminho e percebe que no caminho tem feras. E quando o garoto percebe que no caminho tem feras, que seriam as feras do caminho? Que seriam as feras do caminho? As feras do caminho seriam as pessoas que nos caluniam, as pessoas que são desleais, nos traem, as pessoas que são maledicentes. Seriam essas feras do caminho? Porque nós olhamos para a fera e dizemos assim: essa fera me caluniou, essa fera é maledicente, essa fera foi desleal, tomou algo que era meu, me traiu, e por isso hoje eu tenho ódio da fera, eu tenho raiva da fera, e eu tenho ódio e eu tenho raiva, porque a fera fez isso, e é por isso que eu tenho ódio e tenho raiva, porque as feras agiram assim ao longo da minha caminhada. Só que esse pensamento está errado. Eu não tenho ódio e tenho raiva por causa das feras, porque elas caluniaram, porque elas são maledicentes, desleais e traidoras. Eu tenho ódio e tenho raiva porque eu tenho ódio e tenho raiva. Ninguém bota sentimento dentro dos outros. Eu tenho ódio e tenho raiva porque eu tenho ódio e tenho raiva. A fera olha para nós e diz assim: eu vou te caluniar, depois eu vou embora com a minha calúnia. Agora o ódio que você está sentindo, você despertou porque você o tem. É a tua quantidade de ódio e de raiva. Eu vou cuidar da minha maledicência e da minha calúnia. Agora você cuida do teu ódio e evangeliza ele, porque eu não tenho nada a ver com ele. Eu não sei nem se são feras ou se são anjos protetores, porque estão sempre nos dizendo qual o dever de casa a ser realizado. Não sei nem se são feras. O garoto avança mais um pouco e o garoto percebe que o som das águas, porque ele estava sempre ouvindo o rio descer, só que o som diminuiu repentinamente, e quando o som diminuiu, o garoto corre de volta para as margens. Sentiu medo de perder-se das suas origens. E quando ele volta para as margens, ele descobre que o rio não estava distante. Não é esse o motivo pelo qual o rio diminuiu o som das águas. O rio diminuiu o som das águas porque agora ele está chegando na nascente. E o rio está diminuindo o seu volume d'água, o seu tamanho. O garoto então segue pelas margens e chega na nascente. Quando o garoto chega na nascente, ele tem outra grande decepção. Ele olha para a nascente, e a nascente era somente um olhinho d'água, jorrando uma aguazinha insignificante.
e vai jorrando aquela aguinha, vai jogando aquela aguazinha e vai descendo, formando um filetinho de água, e o garoto fica olhando para aquela nascente e diz assim: essa é minha nascente? Essa coisinha simples, insignificante, é minha nascente? Não, eu errei o caminho, cortei por dentro da floresta e não cheguei na nascente do meu rio. Sabe por que o garoto pensa assim? Ele achava que, como o rio dele era muito grande, muito caudaloso, ele pensava que deveria nascer de uma cratera gigante, um buraco enorme, jorrando milhões de litros de água. Se era grande, nascia grande. O garoto chega naquela coisa pequena, insignificante, simples, e o garoto olha para a nascente e diz assim: não, isso aqui não é a minha nascente. Sabe por que o garoto pensa assim? Ele pensa assim porque quando nós somos muito pequenos, pequenos rios muito pequenos, nós somos córregos, um filetinho de água somente. Quando nós somos muito pequenos, somente um córrego, nós não percebemos que é das coisas simples de Deus que nascem tudo o que é grande na obra de Deus. Quando nós somos muito pequenos, pequenos rios, córregos, nós não percebemos que é da simplicidade de Deus que nasce a grandiosidade de Deus. Eu sei que é pequeno, eu sei que é simples e ignorante, como Kardec disse que nasceria. Eu sei, mas já existe uma proposta divina. Vai crescer, vai correr, vai avançar, vai evoluir, vai alimentar a fome de centenas de pessoas, matar a sede de milhões de pessoas. Será tão grande que vai chegar no mar, o lugar onde todos os rios do mundo um dia irá chegar. Mas o garoto não acredita. E como o garoto não acredita, ele toma outra decisão. Quer saber? Eu vou descer o rio, e eu vou descer pelas margens. Eu vou descer porque eu quero entender como um rio cresceu. Eu quero entender como esse rio cresce, como esse rio avança. Então eu vou descer pelas margens. E o garoto começa a descer o rio pelas margens. E quando ele vai descendo o rio pelas margens, seguindo as margens, ele percebe que desse lado vem um riacho. É um pequeno riacho, mas as águas são violentas. É pequeno e violento. Ele vem jogando esse riacho, esse pequeno rio, vem jogando suas águas nas paredes, nas costas, nas encostas, nas pedras, e sangra, e vem depressa. Ele é apressado, ele é veloz, ele é violento, e ele vem para jogar suas águas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. O garoto desce mais um pouco e percebe que desse outro lado, agora um rio maior, um rio poluído pela natureza, águas barrentas, árvores mortas, animais que caíram, morreram, vem naquelas águas, folhas mortas, turbulentas, e vem jogar suas águas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. O garoto desce mais um pouco, e agora um rio grandinho, um rio maiorzinho, e aí ele vem, esse rio, para jogar suas águas no rio do garoto. Mas esse rio possui as águas muito poluídas, escuras, mal cheirosas, 0% de oxigênio, poluída pelo homem, vem se arrastando para jogar essas águas poluídas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. O rio do garoto aceita todas as águas dos outros rios. Sabe o que o garoto percebe? Que quanto mais o rio aceita as águas dos outros rios na sua vida, como são e como estão, sem pedir mudança dos outros rios, maior ele se torna. O garoto percebe que um rio só é grande, e olha que nós somos como um rio. Se aceita os outros rios na sua vida, como são e como estão,
sem exigir mudança dos outros rios. Sabe por quê? Porque um grande rio sabe que quanto mais ele aceita, maior ele se torna. Quanto maior ele for, maior a capacidade de, no seu interior, na profundeza das suas águas, refazer-se e seguir sua trajetória evolutiva por Deus, para o Deus que tudo guia, tudo comanda. Um grande rio só é grande porque aceita todos os outros rios na sua vida como são e como estão. O garoto desce mais um pouco, e quando o garoto desce mais um pouco, aí o garoto percebe que naquele ponto o rio é muito calmo, o rio é muito sereno, o rio é tão calmo, o rio é tão sereno, que ele forma um espelho d'água na superfície. E quando forma um espelho d'água na superfície, ele reflete um céu com as nuvens brancas de Deus e o raio do sol, que é a luz de Deus na terra. O garoto percebe que um rio calmo e sereno forma um espelho d'água na superfície e reflete um céu para a humanidade, com as nuvens brancas de Deus e os raios do sol, que é a luz de Deus na terra. O garoto avança mais, e agora o garoto percebe que o rio, naquele outro ponto, está muito agitado. É um rio nervoso naquele momento. É um rio tão agitado que parece que teve tempestade na madrugada. E o rio agitado joga as suas águas, treme, é muito nervoso e treme. E como ele treme, ele não forma um espelho d'água na superfície. Como ele não forma um espelho d'água na superfície, ele não reflete um céu. Os moradores aproximam-se desse ponto do rio e começam a comentar: fulano, vamos mergulhar nesse rio, nadar, pescar? E o outro responde: vamos não, amigo. Sabe por quê? Rio nervoso, agitado, pode nos tragar, sufocar. O garoto percebe: rios calmos e serenos refletem um céu. Rios agitados e nervosos refletem dor, angústia, sofrimento. E nós somos como um rio. O garoto chega no mesmo local onde ele tomava banho todos os dias. E quando ele chega naquele local, ele toma outra decisão. Quer saber? Eu vou descer o rio. Eu vou descer o rio porque agora eu quero saber onde esse rio vai chegar, onde essa trajetória finda, e eu vou entender onde essas águas vão desaguar. Eu vou descer esse rio pelas margens. E ele então dá sequência e vai descendo o rio. Quando ele vai descendo, logo ele percebe que o rio tem pedras. Olha que coisa interessante. Se não for pedir demais, eu queria que trocasse por água natural. Essa é a minha água. Então ele percebe que o rio tem pedras. Todos os rios têm pedras. Vocês já observaram que os rios têm pedras? Pedras pequenas, pedras grandes, pedras gigantescas e pedras pequenas também. Mas todos os rios possuem pedras, correto? Muitas pedras, certo? Se todos os rios possuem pedras, se nós somos como um rio, nós também possuímos pedras? Pedras pequenas, pedras grandes, nós também possuímos pedras? Às vezes é o esposo que é uma pedra, mas às vezes é a esposa que é uma pedra. Muitas vezes nós temos 4 filhos, 3 filhos maravilhosos, tem um que é uma pedra. Nós amamos todos iguais, mas tem um que é uma pedra. Na casa espírita tem 10 tarefeiros, 8 tarefeiros foi Deus que enviou. Agora tem 2 tarefeiros na casa espírita que eu vou copiar os nossos irmãos evangélicos. Só Jesus na causa. O vizinho da esquerda, que maravilha. E o vizinho da direita, um amor. Agora o vizinho da frente, tinha que ser o da frente, que é para olhar para a cara dele todo dia. Esse é uma pedra. Se nós já escolhemos as nossas pedras, sabemos quem são as nossas pedras na casa espírita,
no local de trabalho, se nós já sabemos quem são essas pedras, vamos então entender o movimento do rio com suas pedras. Como o rio faz com suas pedras, nós também faremos com as nossas. Gratidão, viu? É porque nesse circuito de palestras, que eu vou até 13 de agosto, eu vou proferir 28 palestras. Aí eu não estou mais bebendo nada gelado, tem mais de 15 dias, porque é exigir demais da garganta. Então, vamos fazer um movimento. Se nós temos nossas pedras enquanto rio que somos, certo? Vamos entender o movimento do rio com suas pedras. Conforme o rio faz com suas pedras, nós faremos com as nossas, correto? Ok. Então, essa minha mão é uma pedra pequena. Não é uma pedra grande essa minha mão, é uma pedra pequena. Eu vou falar para vocês do primeiro movimento do rio com suas pedras. Essa minha outra mão, águas do rio. A água do rio, como a pedra é muito pequena, o rio guarda sua pedra dentro do rio. E ali guardadinha, o rio vem passando com suas águas e segue. O rio vai passando com suas águas e segue. O rio vai passando com suas águas e segue. O rio vai passando. Que movimento é esse de uma mão na outra mão, quando a água passa por suas pedras? É um movimento do carinho, do afago. Porque como a pedra é pequena, o rio então guarda essa pedra no leito do rio. O rio guarda a pedra, protege a pedra, deixa a pedra ali, cerca a pedra com suas águas, vai envolvendo essa pedra e protegendo a pedra, guardando a pedra. Ou vocês já viram um rio pegando as pedras e jogando fora? Não existe essa possibilidade. Mas existem também as grandes pedras, pedras enormes. São pedras tão grandes que sacam fora do rio. E aí o rio muda seu movimento. A pedra é gigantesca, imensa, fica na frente do rio, bem grande, dentro do rio. Aí o rio muda o movimento porque ela saca fora. Que movimento agora o rio vai fazer com suas grandes pedras? Qual é o movimento? Contorno, não é isso? Os meus dois braços são as águas do rio. A pedra gigante está aqui na minha frente. Meus dois braços são as águas do rio, que irá contornar a pedra gigante e seguir sua trajetória. Eu vou fazer o movimento do contorno e vocês me dizem que movimento é esse. Exatamente. Com as pedras pequenas, carinho. Com as pedras grandes, abraço. Todas as vezes que o rio passa por ali, o rio leva um grão de areia da pedra. O rio passa por ali e leva um grão de areia da pedra. O rio passa por ali e leva um grão de areia da pedra. O rio passa por ali e leva um grão de areia da pedra. Aí a pedra vai diminuindo, 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 até caber no coração do rio. É muito bonito pensar assim, mas vocês sabem quantos anos leva para essa pedra diminuir, 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 até caber no coração do rio? Milhares de anos. Então, com as pedras pequenas, milhões de abraços. Se a pedra for grande, bilhões de carinhos. E muita paciência, porque isso vai durar dezenas de encarnações. Mas vocês sabem o que é o melhor dessa filosofia das pedras? É que um dia essa pedra que nós imaginamos quando eu comecei a narrar a história, um dia esta pedra estará no coração do rio.
Isso é que é mais belo na filosofia dos rios, da paciência dos rios que seguem dezenas e dezenas de décadas e séculos ali, polindo as suas pedras, trabalhando as suas pedras, protegendo as suas pedras, acariciando, abraçando as suas pedras, guardando e a nenhuma desprezando. O garoto avança mais um pouco, e quando o garoto avança mais um pouco, o garoto percebe que existe uma cidade nas margens do rio. E como existe uma cidade nas margens do rio, o garoto agora observa o movimento dos moradores com o rio. As crianças descem até as margens do rio e começam a brincar, a andar de bicicleta. Os casais de namorados ali nas margens do rio, eles abraçam-se, beijam-se e vão namorando, olhando para aquele belo rio. Os idosos, os senhores, as senhoras, sentam-se ali à margem do rio e ficam olhando aquele belo rio. O sol vem descendo, e quando o sol vem descendo, aos poucos ele vem se aproximando do rio, porque é pôr do sol. Quando chega a hora do pôr do sol, o sol doura sua luz como ouro e joga sua luz na superfície do rio para dizer para nós que um rio, um grande rio, pode brilhar como ouro, refletir a luz do sol para a humanidade. Mas aí o sol desce por vez e cai a noite, vem a escuridão, e quando chega a escuridão, as trevas, a tristeza, parece uma depressão. O rio fica ali sozinho, os moradores vão para casa, abandonam o rio e o rio ali fica. E como o rio ali fica sozinho, ele fica olhando sua trajetória, um pescador aqui, outro pescador ali. O rio sozinho vai descendo suas águas e naquela tristeza, naquela solidão, ele toma da luz da lua e prateia suas águas. Só para dizer para nós que um grande rio brilha sempre, seja dia, seja noite, seja luz, seja as trevas, seja ouro, seja prata, um grande rio há de brilhar sempre. O garoto desce mais um pouco, e quando o garoto desce mais um pouco, desse lado é só fartura. Tudo que planta nasce, tudo que planta cresce, brota, porque o homem irriga a terra com as águas do rio, e vai nascendo, e vai crescendo, e vai evoluindo nas águas daquele rio. É só fartura na vida do rio. Mas o garoto desce mais um pouco, aí tudo muda. Agora são montanhas, montanhas altas, difíceis, grandes montanhas. O garoto olha para aquelas montanhas, olha a trajetória do rio. Quando o rio aproxima-se das montanhas, dá uma impressão de que estacionou, de que parou por um breve momento, porque as montanhas impedem a livre trajetória do rio. O que o rio tem de fazer então? Buscar saídas, novos caminhos. O rio tem que mudar algo em si, não dá para seguir como antes. Agora são montanhas que precisam ser contornadas. Outros caminhos devem surgir. O rio começa a se dividir em 10 para solucionar o problema e vai buscando saídas, mas não desiste. Sabe o que isso me faz recordar? O início da nossa palestra, quando eu disse que parece que às vezes sentimos uma sensação de que a vida piora. Será que essa sensação é justamente no momento em que nos deparamos com as montanhas? Porque se esses são os momentos de sensações de que a vida piora, sabe o que o garoto percebe? Que após as montanhas, o rio novamente segue sua trajetória. O rio avança, o rio progride, o rio segue, o rio tem meta e sabe onde vai chegar. Sabe o que isso me faz recordar também? O que eu falei de Allan Kardec, do pensamento de Allan Kardec lá no começo, que o espírito só avança, o espírito só progride, o espírito só evolui. Será que é por isso que André Luiz nos compara com um rio? Porque um rio só cresce, só evolui, só avança. Ou vocês já viram um rio voltando para as nascentes? Não existe essa possibilidade. Um rio só avança, só cresce, só evolui. Aí o garoto segue mais um pouco, e quando ele segue mais um pouco,
O garoto percebe agora que o rio faz curvas, muitas curvas, não somente uma curva, dezenas de curvas, e o garoto pensa que o rio agora não sabe mais onde vai chegar. O garoto não sabe, o rio não sabe mais sua trajetória, se perdeu no caminho. Parece quando falamos assim: esse rio não tem jeito, esse rio está perdido, porque são muitas as curvas. E o que seriam as curvas desse caminho? Uma curva seria o momento em que o rio se envolve com corrupção. Uma outra curva seria o momento em que o rio se envolve com drogas ilícitas, com o álcool, com o alcoolismo. Uma outra curva seria o momento em que o rio se envolve com maledicência, prostituição, um aborto. Sabe o que acontece após tantas curvas no caminho do rio? O garoto percebe que o rio continua seguindo a sua trajetória, avançando, seguindo, porque o rio tem meta, o rio sabe onde vai chegar. Aí o garoto segue e ele percebe que o rio vai reto, tão tranquilo descendo, quando lá na frente o garoto nota que o rio sumiu. Ele olha e o rio desapareceu. O rio sumiu completamente. E quando ele vê que o rio sumiu completamente, ele pensa assim: eu andei tudo isso para descobrir que o rio simplesmente some? O garoto corre até o local onde o rio sumiu. Quando ali chega, o garoto percebe que o rio não sumiu. O rio caiu. Por isso que ele olha e some. É a queda. É o instante da queda. É uma cachoeira. O rio caiu, e o garoto olha para aquela cachoeira, para aquela imensa queda, e quando ele olha para aquela imensa queda na vida do rio, o garoto pensa assim: e são necessárias as quedas na vida de um rio? São necessárias as quedas na vida de um rio? Eu vou abrir um parêntese na minha narrativa, para nós falarmos se são necessárias as quedas na vida de um rio. São necessárias as quedas? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, no livro Sexo e Consciência, Roque Jacinto, no livro Maria Madalena, diz que em Magdala morava uma prostituta chamada Madalena. Essa prostituta deitava-se com os soldados romanos em troca de favores, dinheiro, presentes. Certa vez ela pede para sua serva ir até o mercado de Cafarnaum comprar algumas especiarias. Ali, chegando no mercado de Cafarnaum, a serva compra os artigos e retorna. Ao retornar, passa pelas margens do mar da Galileia. Ali então avista Jesus. A serva para por instante e fica ouvindo as palavras de Jesus. Jesus naquela tarde falava sobre o amor. A serva então retorna para Magdala, que é relativamente próxima de Cafarnaum. Chegando em Magdala, ali na cidade de Magdala, a serva conta para Madalena o que ouviu do Cristo. Madalena se encanta, porque Madalena sempre quis conhecer um amor diferente, um amor verdadeiro. Então Madalena corre até as margens do mar da Galileia. E quando chega às margens do mar da Galileia, ela ouve Jesus, senta-se uma pedra, o Cristo está pregando, e ela ouve o Cristo pregar. Enquanto ela está ouvindo o Cristo pregando, ali o Cristo falando, ela se emociona. Nós vamos encontrar Maria Madalena no seu segundo movimento, quando ela está percorrendo a Judeia, as cidades da Galileia, da Idumeia e da Samaria, ao lado do Cristo, ouvindo o seu evangelho. Depois nós vamos encontrar um terceiro movimento de Madalena, quando ela está, após tornar-se discípula do Cristo, ela está ali, o Cristo crucificado, e o Cristo sendo crucificado, ao pé da cruz está Maria, mãe de Jesus, e ao seu lado está João. Madalena vem correndo, os soldados romanos protegem a cena. Quando Madalena aproxima-se dos soldados romanos, Maria, mãe de Jesus, olha para Madalena, mas o soldado romano impede a passagem de Maria Madalena, porque somente os da família poderiam fazer parte da cena da crucificação.
Maria olha para o soldado romano que impediu a passagem de Madalena e lhe diz: deixem-na passar, porque ela é da família. Agora Madalena é discípula do Cristo e da família do Cristo. Nós vamos encontrar Madalena em um quarto movimento, quando ela chega no terceiro dia, no domingo da ressurreição. Ela vai ao túmulo de Jesus, percebe que a pedra havia sido retirada, adentra o túmulo de Jesus, mas ele está vazio. Madalena sai, e quando ela sai, ela percebe um jardineiro, começa a conversar com o jardineiro. Naquele momento, o jardineiro, falando com ela, Madalena percebe que ali é o Cristo, ressuscitado para nós, materializado. Madalena corre à casa do caminho. Quando chega à casa do caminho, bate à porta, chama Pedro, Tiago, João, Filipe. Quando eles saem, Madalena diz uma frase nos olhos de Pedro, que até hoje essa frase está em nossos corações, está em nossa consciência. Quando nós chegarmos à perfeição, quando todos os espíritos da terra, encarnados ou desencarnados, chegarem à perfeição em um mundo celestial, essa frase de Madalena ainda estará em nossos corações e em nossa consciência. Porque olhando nos olhos de Pedro, Madalena diz: Pedro, o Cristo vive. Se você sabe que o Cristo vive, foi a prostituta de Magdala que caiu tão fundo no poço da prostituição, mas ela subiu tão alto em uma só encarnação, ao ponto de merecer ser discípula da família e anunciadora da ressurreição do Cristo para todas as almas do mundo inteiro. São necessárias as quedas. Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso caiu quando apedrejou Estevão. Saulo de Tarso caiu quando perseguiu os primeiros cristãos em Jerusalém. Saulo de Tarso caiu quando foi à casa do caminho ameaçar Tiago, ameaçar Pedro, João. Saulo de Tarso cai literalmente do cavalo a caminho de Damasco. Ergue-se da sua queda, entra na cidade, passa mais de 10 anos nos arredores de Jerusalém, estudando o Evangelho de Cristo. Depois disso, nós vamos encontrar Paulo de Tarso. Esse homem sai de Jerusalém, sobe pelo Oriente Médio, sul da Itália, o que nós chamamos hoje de Espanha, Portugal e França, a pé, 4 vezes, para criar no mundo inteiro as igrejas do Senhor, para pregar o Evangelho do Cristo e para deixar suas cartas maravilhosas que até hoje nos encanta. São necessárias as quedas? Paulo de Tarso é o mesmo Saulo de Tarso. Francisco de Assis caiu. Francisco de Assis, quando adolescente, ia na gaveta do pai, na loja, na empresa do pai, pegava o dinheiro, saía com seus amigos, Bernardo de Quintavalle, Marcel, Felipe, Pedro, ia para as tabernas, embriagava-se a noite inteira com os melhores vinhos, caía nas calçadas. Joana de Bernardone, sua mãe, várias vezes recolheu seu filho ali, levou para casa. Francisco achou pouco, pediu para o pai comprar uma armadura, um elmo, um belo cavalo, queria ir para a guerra em Perugia. Foi para a guerra, na guerra em Perugia foi preso. O pai foi lá, pagou por sua liberdade, trouxe de volta Francisco. Francisco achou pouco. Francisco então diz que vai para a Quinta Cruzada e segue para a Quinta Cruzada. No caminho, cai do cavalo, diz também ver uma luz, adoece. Os amigos trazem Francisco de volta para sua casa. Sua mãe fecha todas as portas e janelas, e Francisco ali continua dizendo que vê uma luz, uma forte luz no seu quarto, mesmo com tudo fechado, até que essa luz, pouco a pouco, se transforma em Jesus. Olha para Francisco e lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja, Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco vai para o mundo. Era um homenzinho assim, pequeno. Não era um homem de grande saber, mas tinha muito amor. Francisco foi, e quando Francisco estava na vida, Francisco percorreu de cidade em cidade, ensinando o Evangelho do Cristo pobre. Desencarnou em Assis, já possuía 5.000 frades na sua ordem franciscana em vida.
O mesmo Francisco, tão simples Francisco, que 2 anos depois foi canonizado pela Igreja Católica. É o mesmo Francisco que foi para a guerra, disse que iria matar o inimigo. É o mesmo Francisco. São necessárias as quedas. Certa vez eu estava no Recife, proferindo palestras no Recife, e quando eu ali cheguei no Recife, havia uma casa espírita na primeira palestra que fui proferir, e do lado havia um abrigo, e eu chegando ali naquela casa espírita, percebi o abrigo para idosos. Visitei o abrigo e pedi para ficar hospedado ali. Eu fiquei hospedado no abrigo, um quartinho separado deles, mas ali fiquei por mais de 8 dias. Então, eu ali, certa vez, pela manhã, eu fui até o refeitório, até a cozinha, e ali chegando tinha uma senhorinha, bem simples, preparando o almoço, o nosso almoço. Eu me sentei, e ali sentado, eu olhei para ela, eu estava começando a mentalizar essa palestra, e eu ali sentado, eu perguntei para ela: senhora, são necessárias as quedas? E aquela senhora simples olhou para mim, e quando ela olhou para mim, ela disse assim: filho, você está me perguntando se são necessárias as quedas? Você me pergunta se são necessárias as quedas? Filho, é porque a humanidade é esquecida. Mas naquela tarde funesta, daquela sexta-feira, ele já havia recebido as 40 chibatadas, seguia pelas ruas de Jerusalém levando a sua cruz. Filho, ele percorreu as ruas vielas de Jerusalém, por 3 vezes caiu, e das suas 3 quedas se ergueu, chegou ao Monte Calvário, fincou a sua cruz, de braços abertos, filho, ele perdoou a humanidade. Depois subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, todo Criador. São necessárias as quedas? Ah, filho, é porque a humanidade é esquecida, mas ele só subiu aos céus após 3 quedas. Após 3 quedas. São necessárias as quedas? O garoto desce a cachoeira pela lateral, e quando ele desce a cachoeira pela lateral, ele olha para a cachoeira. Vocês já viram a cachoeira? Na televisão, num filme, numa revista, ao vivo. Já viram a cachoeira? É bonita? É linda, não é isso? É lindo uma cachoeira. Ali é uma queda. É porque depende dos olhos que olham para as suas quedas. Mas toda queda é linda, toda queda é bela. O rio estava lento. Quando cai, acelera. Depois segue mais rápido. Estava lento. Era preciso cair. O garoto então chega no mar, o lugar onde todos os rios do mundo irão se encontrar. E quando o garoto chega no mar, que ele olha para aquela imensidão de água que André Luiz diz ser a eternidade de Deus, o garoto então olha para trás, para o rio que foi. E quando ele olha para trás, para o rio que foi, ele faz então a sua última reflexão, sua última meditação enquanto rio que foi. E quando ele olha para trás, que faz a sua última reflexão, ele diz assim: Deus, eu nasci tão pequeno lá na serra. Deus, eu nasci tão simples e ignorante. Deus, eu nasci tão insignificante que até eu mesmo duvidava das minhas forças, das minhas energias. Deus, eu nasci só e eu aprendi a avançar. Sabe, Deus, eu sabia que eu tinha um caminho a percorrer, mas eu não sabia que caminho era esse.
me era desconhecido, Senhor, mas eu aceitei o desafio e eu fui avançando, eu fui percorrendo novas estradas, passando por novas cidades e fui avançando, Senhor. Eu fui aprendendo que só seria grande se eu aceitasse os outros rios na minha vida, e quanto eu mais aceitei o próximo rio na minha vida, maior me tornei. Ah, Deus, eu aprendi a ser calmo e sereno e refletir um céu, e nos momentos de angústia, percebi a minha dor e sofrimento, tentei refazer as minhas águas, voltar a ser sereno, refletir o céu, brilhar como o sol, iluminar como a lua. Deus, eu segui, e houve momentos de farturas, depois momentos de muitas montanhas, curvas difíceis, a tudo atravessei, sempre segui. E da minha queda mais alta, Deus, o homem represou as minhas águas, construiu uma usina hidrelétrica, e ali totalmente represado, Senhor, uma barragem imensa na minha frente. Eu queria seguir, eu queria percorrer de novo, eu queria avançar. Eu estava acumulando minhas águas, acumulando, me sentindo sufocado, querendo percorrer, mas Deus, eu não conseguia. Então mudei o movimento, reuni todas as minhas forças, movi as turbinas da usina e forneci a energia elétrica necessária para iluminar a noite escura na cidade dos homens. Mas sempre segui. Agora, Deus, o rio vai se jogar no mar. E se ele vai se jogar no mar, deixe eu contar para vocês em 2 minutos a filosofia dos mares, porque um dia todos nós seremos mar. Quando nós formos mar, nós vamos entender que 70% do planeta Terra, 70% do planeta Terra são as águas, mares e oceanos. Os outros 30% do planeta Terra, terra firme, os continentes que surgem de dentro das águas e são cercadas pelos mares por todos os lados. Quando nós formos mar, nós iremos guardar 7 bilhões de pessoas, porque são nos continentes, nas terras firmes, que ficam no coração do mar, que habitam 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar, nós iremos guardar 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar, nós iremos alimentar 7 bilhões de pessoas, porque eles irão nas nossas águas o peixe buscar. O pescador levará o peixe para o mercado, irá vender o peixe, e com o dinheiro do peixe, o pescador então irá pagar a universidade dos filhos, irá comprar o carro, melhorar sua casa, trocar o carro. Quando nós formos mar, um pescador irá buscar o peixe, irá vender no mercado, irá trocar, irá ajudar a sua família. Mas haverão outros pescadores que também irão buscar peixes nas nossas águas, irão vender no mercado, mas eles não vão ajudar a família. Eles vão comprar o álcool, a bebida alcoólica, vão se embriagar, vão cair nas calçadas, vão usar drogas ilícitas. No outro dia, eles vão pescar nas nossas águas, irão trazer mais peixes, irão vender no mercado, irão novamente se embriagar, novamente irão usar drogas ilícitas. No outro dia, irão pescar nas nossas águas e nós daremos mais peixes, mesmo sabendo que ele vai vender no mercado, que ele vai comprar drogas e que ele vai se embriagar. E no outro dia nós daremos mais peixes para ele. E sabe por que nós daremos? Porque nós saberemos então que aquele pescador é tão somente um pequeno rio, um córrego. Vai crescer, vai chegar no mar, vai chegar no mar, será grande, porque por mais que pareça pequeno, a proposta já é divina, já é grande. Quando nós formos mar, nós vamos dar o sal da terra, para que o homem, para que a mulher possa temperar sua vida, para que a vida não tenha um sabor monótono. Quando nós formos mar, nós iremos alimentar
e nós iremos amar 7 bilhões de pessoas, porque será no coração do mar que a todos nós iremos guardar. Somos um pequeno rio, um córrego talvez, um filete de água. Somos um pequeno rio, mas a proposta divina já é grande, muito grande. Eu passei 1 hora, não sei, talvez um pouco mais, conversando com vocês. Durante toda a minha palestra, eu olhei nos olhos de vocês. Eu olhei nos olhos de vocês, porque eu queria saber que águas correm aí dentro. Eu olhei nos olhos de vocês, porque eu queria entender que mar é esse que já existe aí dentro. Durante todo esse tempo eu olhei nos olhos de vocês, porque eu queria ver que rio é esse tão lindo que estava olhando para mim. E olhando nos olhos de vocês, eu vi um rio de águas tão cristalinas. Eu vi aí nos olhos de vocês um rio de águas tão brandas e tão puras. Olhando nos olhos de vocês, sabe, eu percebi lágrimas em alguns olhos. Essas lágrimas, se você sentir o sabor, tem a mesma composição dos mares. É porque Deus nos dá dica de onde um dia esses rios irão chegar. Olhando nos olhos de vocês, eu vi muita paz. Olhando nos olhos de vocês, eu vi caridade, fraternidade, solidariedade, compaixão, tolerância, felicidade, alegria, amor. Olhando nos olhos de vocês, por fim, eu vi que Deus existe, porque nos olhos de vocês brilha a luz do Senhor. Muito obrigado pelo olhar de vocês. Eu vou voltar para o meu Piauí levando o doce olhar de vocês e vou plantar no meu Piauí o olhar de vocês para que o meu Piauí também tenha mais amor, tenha mais fraternidade, solidariedade, paz e, sobretudo, tenha a luz de Deus brilhando como brilha nos olhos de vocês. Gratidão pelo olhar de vocês. Gratidão eterna. Gratidão. Muito obrigado.